Irmãos, vocês me conhecem, sabem que eu não sou tão prolixo. Só um pouco, né? Não sou de me demorar muito. Eu tenho um estilo próprio de pregar, de ensinar. Eu não sou escravo da estrutura, só pela estrutura, de cumprir a risca só porque é aquela estrutura. Eu gosto de focar em uma mensagem e transmitir aquele recado. Então, o que eu quero falar nessa manhã é o encerramento desse curso de férias que a nossa igreja proporcionou. Agradeço muito ao Paulo César, que foi quem gerenciou junto com a Escola Bíblica Dominical, com a superintendência, e deu as ideias, trouxe os estudos, eu aprovei esses estudos, e já ouvi os comentários, porque eu estava de férias também, mas ao chegar aqui eu ouvi os comentários de como foi preciosa a ministração desses estudos aqui na vida da igreja. Hoje eu vou finalizar com um estudo que tem como tema: que tipo de crente você é? Ou de que tipo de membro de igreja você é? Não vou me demorar muito. E quero que você pense. Uma classe única assim é muito difícil. Didaticamente é impossível. Mas vamos fazer um esforço. Se você tiver uma pergunta para fazer, fique à vontade, pode levantar a mão e vamos fazer isso. O texto básico para o estudo de hoje é a terceira carta de João. Aquele bilhete que João escreveu para Gaio, um irmão da igreja sofredora. Terceira epístola de João. É o penúltimo livro da Bíblia. De trás para frente, em Apocalipse, Judas, terceira João. Deixe aberto o texto, por enquanto, não feche, põe assim um boletim para marcar, que eu não vou ler agora não, eu vou comentar, fazer uma introdução primeiro. Que tipo de membro de crente é você? Primeiro que existem muitas piadas feitas sobre isso. Por exemplo, dizem assim, falam o crente celular. Já ouviram falar desse? Crente celular? Tem uma música sobre isso. Uma música de um cantor nordestino, evangélico, chamado Toinho de Aripibu. Toinho de Aripibu. Ele gravou uma música e ele fala sobre o crente celular. Que é aquele que, quando não está fora de área, está chiando. Aí tem o crente cebola. Esse vocês conhecem. Que faz os outros chorar, né? Mas vocês já ouviram falar do crente 6 horas? 6 horas. Não, Regina? 6 horas por mim? 6 horas por mim? O crente macaco, vocês sabem. De galho em galho. O crente Raimundo, eu sei que vocês sabem. Esse é o mais famoso de todos. São brincadeiras para ilustrar assim, a nossa esquizofrenia, as nossas doenças. Aqui nesse texto tem 3 tipos de crentes, 3 tipos de membro de uma igreja que eu quero repartir com você.
Deixa eu ler o texto, abra aí, por favor. Aliás, vamos ler alternadamente, porque na leitura você já vai identificando algumas coisas aí. Eu leio o primeiro versículo, você o segundo, eu o terceiro, e assim são 15 versículos, de 1 a 15. Vamos lá. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Pois por causa do nome, com N maiúsculo, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Amém. Quais são os 3 personagens aqui desse texto? Vocês identificaram? Quais são os 3 tipos de membros que João destaca aqui? Vamos lá? Gaio, Diótrefes e Demétrio. Dê uma olhada aí, quais são os versículos? Versículo 1, Gaio. Versículo 9, Diótrefes. Versículo 12, Demétrio. A igreja referida aqui é a igreja chamada primitiva, mas a igreja perseguida, com suas peculiaridades e desafios. E o curioso é que o que é dito dessas 3 pessoas é o que se percebe ao longo da história, revelando que gente é gente em todo lugar e em todos os tempos. Só mudam os nomes. Aqui, por exemplo, não tem nenhum Gaio. Tem Ney, Paulo César, Aldeir, vários nomes. Não tem Gaio, o nome. Mas tem Gaios aqui. Aqui não tem nenhum Diótrefes. Só se alguma irmã grávida aí quiser colocar no filho assim que nascer. Não tem nenhum Diótrefes aqui. O nome. Mas não é difícil identificar posturas que identificam aquele Diótrefes.
Demétrio. Demétrio. Eu não sei se no hall da igreja tem algum Demétrio. Já teve algum Demétrio? Já? Filho de Cleómenes? Olha só, Demétrio. Pronto. Demétrio. O nome e a postura que acompanha o nome. Eu quero estudar com vocês, primeiramente, Gaio. Versículo 1. A carta é escrita para ele. O presbítero, que é como João se denomina, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. E aí vem o verso 1 que eu vou destacar uma coisa. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Quero destacar primeiramente a questão de como os apóstolos se referiam à prosperidade. Uma pessoa próspera. Como destoa da nossa geração, do que se configura, do que se denomina prosperidade. Paulo escreve, por exemplo, a Timóteo, seu filho na fé, diz Timóteo, grande fonte de lucro, na verdade é a piedade com o contentamento. Agora, Timóteo, seja próspero de boas obras, e diga aos ricos desse século, para que não depositem na riqueza a sua vida, mas que sejam generosos e prósperos em dar. Era outra conotação. E Gaio era uma pessoa próspera. E se você depois ver aqui como ele é descrito, exemplo, testemunho, bom testemunho, andava na verdade, acolhia as pessoas, era generoso, ele acolhia os estrangeiros, também quem era da igreja, uma pessoa próspera do ponto de vista de Deus. É que os nossos olhos estão trocados, invertidos. Nós mesmos caímos na armadilha de ver uma pessoa socialmente bem-sucedida e colocarmos nela o rótulo de alguém próspero. Quando do ponto de vista de Deus, alguém próspero é alguém santo. A prosperidade, que é uma palavra bíblica, que está ligada à integridade e está ligada ao que diz o Salmo 1. Eu vou dizer para você, hoje aqui, para você dizer para qualquer pessoa, a tradução do que significa prosperidade. Quando alguém te perguntar ou falar sobre prosperidade, e você quiser ajudar a pessoa, eu vou dar a chave para você. A palavra prosperidade, biblicamente falando, está traduzida no Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha. Não. Ribeiro de águas. Me ajudem aí que fugiu aqui. Que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não murcha. E tudo quanto faz será bem sucedido. Esse bem sucedido, que também é traduzido como, e tudo quanto faz prosperará, na outra versão, é a melhor tradução para o que significa prosperidade. Que não está ligada somente, unicamente, à aquisição, manutenção de bens materiais. Então, Gaio
primeiramente, aos olhos de Deus, dos apóstolos, da igreja, era uma pessoa próspera. E olha o detalhe aqui no verso 2. Paulo fala 2 vezes usando a mesma expressão. Ele diz: faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele já era próspero. Já era bem sucedido. E Paulo desejava, fazia votos de que aquilo fosse ainda maior. Vou te dar um outro exemplo e fechar essa ideia aqui. Lembram de quando Paulo escreveu para Timóteo e disse assim: Timóteo, aplica-te à leitura e à piedade, a fim de que o teu progresso a todos seja manifesto. Esse progresso de que Paulo fala é esse desenvolvimento espiritual que pode impactar as pessoas. Isso é prosperidade. Veja outra característica de Gaio. Verso 3. Para a gente participar, para você não ficar só olhando e balançando a cabeça. Vamos ler? Texto aberto. Vamos lá? Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Sabe o que é isso? Bom testemunho. Quem levou até João o apóstolo as notícias de Gaio foram outras pessoas, dando um bom testemunho daquele irmão. Dizendo: olha, ali está uma pessoa que anda na verdade. Bom testemunho. Tem um pregador famoso, que eu não vou dizer o nome, que ele disse assim, ele tem uma mensagem que rodou o Brasil, e ele disse assim, aliás, eu estou aqui embaixo e o pessoal da galeria sem me ver, que coisa curiosa. Espera aí. Põe som aqui no... Melhorou? Estou no púlpito, mas isso aqui não é mais sagrado do que ali, nem ali diferente. É só uma questão de posição para ser visto lá. E ele ensinou o seguinte. Ele diz nessa mensagem que bom testemunho é uma palavra, e ele diz textualmente isso. Bom testemunho é uma palavra desgraçada. Que não tem nada mais danificador para um compromisso cristão do que essa palavra bom testemunho. E aí ele explica. Ele diz que bom testemunho, para a maioria de nós, significa as palavras dele. A hora do show começou. E tudo se faz em teatro em nome do bom testemunho. Estou usando as palavras dele. Então é aquela coisa que diz assim, você tem o seu comportamento normal, e aí sabe que vai chegar alguém, e então você se recompõe em nome do bom testemunho. É a pessoa que diz em casa, olha, para, que está chegando o diácono, olha o bom testemunho. Ou então, a pessoa diz assim, tem certeza que é essa roupa mesmo que você vai à praia? Porque parece que o pastor também vai conosco hoje. Olha o bom testemunho. E ele vai descrevendo com exemplos o que para ele a palavra bom testemunho significa para os crentes, como se fosse um peso que ele carrega de algo que ele não vive. Eu identifico nessa postura e nesse entendimento dessa pessoa que pregou e prega isso, aí sim, uma enfermidade. Porque se eu, na verdade, não vivo a verdade, não vivo aquilo,
É um teatro, sim. Mas isso não faz conexão com o bom testemunho. O bom testemunho é o que se espera de verdade. Não é que eu tenha que viver uma farsa, ou que estou vivendo uma farsa, e que de repente me recomponho por causa do bom testemunho. Não, eu tenho que viver o bom testemunho de verdade. Eu não tenho que de repente mudar meu diálogo, mudar meu discurso para dar bom testemunho. Eu já tenho que ter esse diálogo sempre. Eu não tenho que de repente mudar o meu comportamento para dar bom testemunho. Meu comportamento tem que ser o bom testemunho. São coisas diferentes. E querem ver a razão disso? Veja como esse querido está equivocado. Quantas vezes você já ouviu? Seja sincero, mas não precisa levantar a mão agora não, nem... Só seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você já ouviu, até mesmo de pregadores, dizendo assim: irmãos, não olhem para mim. Você não pode olhar para mim, nem querer seguir o meu exemplo, porque todos nós somos falhos, pecadores. Se você olhar para mim, vai pecar na hora. Porque somos todos falhos e pecadores. Não olhem para mim, porque se você olhar para mim, você escorrega e cai. Olhe para Jesus, porque aí é olhar certo, é caminho certo. Quantas vezes eu já ouvi isso de pregadores? Quantas vezes você já ouviu isso? Agora eu pergunto, seja franco. Isso é verdade? Tem que ser assim? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo. Jesus nos ensinou assim, Sermão do Monte. Vou usar uma linguagem coloquial, nossa. Disse assim: andem e vivam de tal forma que os homens ímpios olhem para vocês e glorifiquem a Deus. Não foi isso que Jesus disse? Ou estou equivocado? Fale sério, foi isso? Segundo exemplo, Paulo disse 2 coisas. Primeira, ele disse: vocês, a igreja, ele no meio, mas ele usou a expressão vós. Vocês são cartas vivas, lidas pelos homens. Ou seja, a nossa vida está sendo o tempo inteiro observada. Estão olhando para nós o tempo inteiro. Onde a gente anda, o que a gente faz, todos de olho. Inclusive, principalmente os de fora. Quando a gente pisa fora, eles perguntam: "Ei, vocês não são crentes? E crente faz isso?" Estamos sendo observados o tempo inteiro. Cartas lidas pelos homens. Segunda coisa que Paulo disse, e aí eu fecho essa ideia. Ele disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que Paulo era santo que não pecava? Claro que não, porque ele mesmo disse: eu sou pecador, talvez o pior deles. Mas sabe o que é que ele disse? Ele não quis dizer que vivia no pecado, deliberadamente no pecado. Não, ele disse para a igreja assim: olha, não é que nós tenhamos alcançado a perfeição. Não que eu tenha alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e seguindo para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então esse negócio de bom testemunho não é uma performance que a gente faz para ludibriar as pessoas com um comportamento dúbio. É o que se espera de quem nasceu de novo. Vocês já entenderam.
Então é isso. Veja só. João ficou contente, sobremodo feliz, porque irmãos vieram e deram um bom testemunho sobre Gaio. Aí eu pergunto, o que é que falam de você por aí? Porque isso é importante. Eu me questiono sempre, sabiam? Não é assim que eu quero fazer um levantamento Ibope, para saber como é que está o Ibope de Itamar Santana Bezerra. Como se fosse pela minha performance, ou para exaltar o meu nome. Não. Mas eu me interesso saber o que é que as pessoas pensam sobre mim como crente. Se eu dou testemunho. Jesus queria saber dos discípulos o que é que o povo dizia a respeito dele. Qual é o testemunho que dão de você? Então, o primeiro cidadão aqui, Gaio, alguém que andava na verdade. Terceira coisa sobre Gaio, e aí eu finalizo o personagem. Eu falei primeiramente sobre a prosperidade dele, rico de caráter, rico das coisas espirituais. Segundo, uma pessoa de bom testemunho, reconhecido pelos de fora pelo seu testemunho. Terceiro e último, de Gaio aqui. Leia comigo, por favor, ponha o olho no texto. E vamos ler juntos, do verso 5 ao verso 6. Versos 5 e 6, juntos, a uma só voz. Vamos lá? Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Eu queria um crente desse assim aqui na igreja. Ainda bem que tem. Mas eu queria mais, sabe? O que é que João está exaltando aqui na qualidade de Gaio? O amor. A generosidade. A bondade, a hospitalidade, o acolhimento. Se vocês lembram, eu coloquei semana passada como texto do boletim, o título Acolhimento. Falei da maldade do mundo de fora e a cura que é a igreja. Quando eu escrevo, eu ponho algumas coisas, eu sei que é forte, não sei como é que vocês recebem isso, mas eu, sempre que escrevo e sempre que prego, eu tenho um princípio comigo, que é, quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Eu faço minha parte, como instrumento, e o Espírito Santo aplica o que há de ser aplicado ali. Acolhimento era a qualidade de Gaio. Que era aquela ideia de ser um abençoador, um facilitador. Alguém que defende a sua igreja, defende a sua comunidade, quer o melhor para a sua comunidade e para aqueles que chegam. E vou dizer por quê, olhe na minha direção e abra o seu coração. Olha, na prática, acolher estrangeiro não é coisa fácil. Não estou falando de gente do exterior, não. Estou falando do que é estranho a nós. Estranho a nós. Ou porque pensa diferente. Ou porque se veste diferente. Ou porque fala diferente. Ou porque celebra, cultua a Deus de um modo diferente. Enfim, não tem sido fácil para as pessoas ter esse espírito acolhedor e abençoador. Gaio era assim. E João diz assim, até com os estrangeiros você tem acolhido e demonstrado esse amor. Porque os tempos eram muito difíceis. E a comunidade dos santos era uma comunidade de cura, de refúgio, de alívio para aquele tempo. Agora eu pergunto, honestamente, essa angústia que se abate sobre o mundo,
A igreja hoje também não é o lugar de refúgio. Mais do que nunca, a igreja precisa de gaios, acolhedores, facilitadores, discipuladores, abençoadores, gente generosa, gente amorosa. São características de um crente que tem bom testemunho de todos, inclusive da própria verdade. Vou finalizar, de fato, dando um exemplo de Paulo que é chocante para mim e revela uma coisa curiosa. Numa certa ocasião, Paulo encontrou uns exorcistas ambulantes. E tinha uns rapazes lá, filhos de um judeu chamado Seva, que invocavam o nome de Cristo, diziam-se crentes, e eu sei que o espírito maligno se arrojou sobre eles violentamente. E ele, invocando o nome de Cristo, o espírito maligno disse assim: sabemos quem é Cristo, e sabemos quem é Paulo, e vós quem sois? Paulo era conhecido e temido no inferno. Bom, pense aí. Segundo homem, Diótrefes. Agora se segure aí, Diótrefes. Veja algumas características desse homem. Primeira delas, verso 9. Leia comigo, por favor. Escrevi. Pronto, somente até aí. Gostar de exercer a primazia entre os irmãos e não acolher. Depois tem coisa pior, mas primeiro vamos parar por aí. Vocês conhecem alguém assim? Por favor, não diga nome, viu? Porque pode ser o seu próprio nome. Desejo da primazia. Isso não é a coisa atual. Deixa eu dar um exemplo bíblico. Não fique chateado, não. Mas se ficar também, não fico triste, não. Está lá, Jesus. Aí chegam os 12. Aí 2 dos discípulos, chamados Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram para Jesus e disseram: Mestre, a gente tem uma coisa para te pedir. Ainda colocaram a mãe no meio. Dá que no teu reino. E quando ele estava falando do teu reino, não era pensando no reino celestial, não. Eles imaginavam que Jesus ia se assentar no lugar de César. E dominar a Palestina. E trazer a terra de volta para o seu povo. Eles estavam pensando que era isso. Dá que no teu reino nós nos assentemos, eu e meu irmão aqui, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Sabe o que aconteceu de imediato? Os 10 se indignaram contra os 2. Vocês acham que os 10 se indignaram porque eram altamente espirituais? Que coisa que não combina! Que pedido mais ridículo! Vocês não sabem que no reino o maior é o menor? Nada disso. Os 10 ficaram indignados porque os 2 furaram a fila. E Jesus teve que ensinar, olha, os maiorais, entre eles, funciona assim. Eles escravizam, dominam, oprimem, mandam.
têm o primeiro lugar, são servidos, ficam chateados quando alguém passa na frente deles. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser ser o maior, seja aquele que vos sirva. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Tem esse negócio de, você me respeita porque eu sou pastor. Me respeito porque eu sou isso, eu sou aquilo. Ou achar que é alguma coisa. Ou guardar na mente a primazia. Tem gente que é dono até do lugar onde senta na igreja, sabia disso? Eu, como pastor, já presenciei alguém fazendo uma briga, uma guerra, porque alguém sentou no meu lugar. Meu irmão, seu lugar é no céu. Diga assim, é um lugar predileto, que gosta de sentar, mas ninguém tem uso capião de nada aqui. Vocês entenderam, né? Negócio da primazia, primeiro lugar, destaques, proeminências, galardões, as vaidades. Em tudo, até aquele que diz, a minha igreja. Não sabia que ele era Jesus, não. Porque a igreja é de Jesus. Demétrio, aliás, Diótrefes. Primeiro lugar, que é a primazia. Destaque. É a palavra que melhor representa isso aqui. Segundo, não nos dá acolhida. Diótrefes era o dono da igreja. Não quis dar acolhida, representou os demais. Fechou as portas e fechou o coração. Quando a igreja de Cristo é quem melhor representa coração aberto para acolher a todos. E uma coisa curiosa para o seu ensino nesta manhã. A igreja de Antioquia. Olha, eu queria ter conhecido aquela igreja. A igreja de Antioquia foi uma igreja que recebeu o apelido, onde o povo recebeu o apelido de cristãos. Ou seja, os representantes de Cristo. E sabe qual era uma das principais características da igreja de Antioquia? O acolhimento. Sabe quem era que fazia parte da liderança da igreja? Pasmem mesmo. Tinha um homem lá chamado Níger. Tinha como codinome, o apelido. Como é o nome dele? Acha aí, Cláudio, para mim. Cognominado Níger. Ou o negro. Tinha outro que veio do palácio de Herodes. Simeão chamado Níger. Era ou da Etiópia, era um africano, fazia parte da igreja, era uma coisa absurda. Alguém do palácio de Herodes, fazia parte da liderança da igreja de Cristo. E vai descrevendo várias pessoas. Um que veio de revolução armada. Enfim, uma igreja que abraçou e acolheu a todos, que foram tratados pela graça de Cristo. Diótrefes, o contrário, fechava a porta. A minha igreja, a nossa igreja, tinha aquela característica e não acolhia mais ninguém. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Aí vem a segunda coisa que quero falar sobre ele. A terceira. Proferindo contra nós palavras maliciosas. Diótrefes. Boca suja. Palavras maliciosas, ruins, agressivas, contra os apóstolos, ferindo
princípios puros da palavra de Deus. E era membro da igreja, líder na igreja. Com uma boca ruim, ferindo, agredindo as pessoas, agredindo os santos. Sabe o que é que diz a Escritura sobre isso? Preste atenção, você que é membro da igreja, você que é crente, você que é líder. A palavra de Deus diz que Deus tem uma bênção específica e especial para aquele que honra a quem serve a Deus. É um princípio bíblico, além do princípio de autoridade, que já é normal você se submeter à autoridade. É um princípio bíblico você honrar com todas as suas forças e energias aqueles que andam e temem ao Senhor. Seja uma criança, uma senhora, um senhor, quem quer que seja. Olhe, a Bíblia diz, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Se eu, Itamar Santana Bezerra, der um copo com água a um servo de Deus, porque ele é um servo de Deus, com essa motivação de honrá-lo, de abençoá-lo, Deus acrescentará o meu galardão. Porque aquele que anda na presença de Deus, os apóstolos, os profetas, os sacerdotes, pastores, são pessoas que receberam um dom específico de Deus para conduzir o seu povo em lágrimas. E o texto bíblico diz assim, que a gente deve honrar os sacerdotes por causa do trabalho que eles realizam, que é de outra natureza. Então, por exemplo, meu nome é Itamar, eu tenho um CPF, eu sou um cidadão comum. Um RG. Eu, pastor Cláudio, pastor Nailson, os pastores. Eu tenho um RG e um CPF como cidadão comum. Mas a representação eclesiástica perante o rebanho vai muito além do que uma cidadania terrena. Então o respeito, a consideração que se tem, e de um para com o outro, não é por causa da relação comum. É por causa de Cristo. Por temor a Deus. Então esse negócio de confrontar a liderança, como diz o texto aqui, palavras proferindo contra nós, está falando dos apóstolos, contra nós, palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como ainda impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Isso é coisa de Diótrefes. Há uma maldição sobre isso e sobre ele. Pense nisso. Pense nisso. E, por favor, não receba essa palavra desse estudo como uma exortação pessoal, mas como uma exposição da palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, para o seu bem e a sua saúde espiritual, nunca fira alguém que é amado por Deus. Porque aquele por quem Cristo derramou seu sangue, tão precioso, é a menina dos olhos de Deus. E Deus disse, ai daquele que tocar nos meus ungidos. Está tocando a menina do meu olho. Não satisfeito com estas coisas, ainda fere. Aí João diz, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom.
Não siga o exemplo de quem anda assim. Procure seguir o exemplo de quem anda na verdade, de quem anda servindo e seguindo a Deus com piedade. Aquele que pratica o bem, procede de Deus. O que pratica o que é mal, jamais viu a Deus. Agora, para finalizar, o irmão Demétrio. Vamos ler juntos o verso 12, por favor. Vamos lá? Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Que nível! Que nível! O Demétrio, sabe quem é? Está falando são 3 homens aqui, mas representa pessoas. Porque não existe Demétria, que é um nome horrível, mas está falando de crentes, de um modo geral, membros da Igreja de Cristo. Veja a característica de Demétrio. Primeiro, o bom testemunho de todos. Todos. Vou repetir, olha aqui. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Até a própria verdade testifica a vida deste homem. E nós, apóstolos, também damos testemunho de Demétrio. E sabes que o nosso testemunho é puro, é verdadeiro. Ai, quem me dera. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Irmão querido, a pergunta é teológica e não é brincadeira não, é para a gente tentar entender mesmo. E a base está em Romanos, carta de Paulo aos Romanos. É possível a gente, depois de transformados, nascidos de novo, não pecar? Vige que silêncio. Segunda pergunta, para ajudar. Nós, crentes, remidos, transformados, nascidos de novo, é possível a gente não viver pecando? É parecido, mas é bem diferente, não é não? O apóstolo Paulo escreve e diz, em outras palavras, que na vida de um crente piedoso que busca a Deus, o pecado é um acidente. Uma coisa é eu viver no pecado. Outra coisa é eu desgovernar e pecar, e me arrepender e lavar os pés. Porque o apóstolo Paulo diz, teologicamente, que aquele que nasceu de Deus não pode viver pecando. Porque João, aliás, porque o que habita nele é a divina semente. E ele conclui dizendo, ora, esse não pode viver pecando. E agora sim, Paulo diz que nós não somos mais escravos do pecado, para andarmos vencidos, dominados pelo pecado. Então esse Demétrio é aquele tipo de crente que busca diariamente agradar a Deus. É aquele tipo de crente que não é afetado, intolerante, quase bobão. Mas é aquele crente que a sua linguagem é sempre sadia. No meio das pessoas, linguagem sadia.
Um comportamento sem ser aquele comportamento afetado, orgulhoso, eu sou santo, igual aos fariseus. É uma pessoa comum, mas alguém que ninguém tem o que dizer. E olhe na minha direção, eu conheço crentes que a gente não tem o que dizer. É aquele crente que a gente nunca pegou numa mentira. Que vive a vida com o mundo lá, com piedade, com honestidade, não negocia sua santidade, e é uma pessoa comum. É bom marido, é boa esposa, bom filho, um bom amigo, um bom comerciante, sem ser afetado. Gente crente, santa neste mundo, dando bom testemunho diante de todos. Se isso não fosse possível, não estaria aqui o exemplo de uma pessoa de carne e osso como você e eu. Eu quero finalizar esse estudo só dizendo uma coisa final aqui. Muitas coisas tinha para escrever, mas não quero fazer com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então, conversaremos a viva voz. Verso 15, leia comigo, por favor, e encerraremos aqui. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Eu não quero constranger você. Você sabe meu nome porque também era difícil não saber. Eu sou o pregador, já foi anunciado, está no boletim. Até quem visitou a igreja hoje, que não conhecia a igreja, sabe que meu nome é Itamar, porque está no boletim. Você sabe o nome de quem está do seu lado? Não, por favor, não diga nada agora não, por favor. Amigo. É uma recomendação que João deu a Gaio. Saudar os amigos, nome por nome. Certa feita eu falei aqui que muita gente me trata só de reverendo, pastor. Eu disse assim, mas eu tenho um nome. Meu nome é Itamar. Será que isso faz diferença? Faz. Reverendo é um título. Inclusive um título que separa as pessoas, distancia as pessoas. Eu sou uma pessoa como você, com sentimentos, com medos, ansiedades, necessidades, alegrias, tristezas. Estou presente nessa terra, no mesmo barco que vocês estão. Tenho um nome. Quem está do seu lado também tem um nome. É uma pessoa. Existem necessidades de relacionamento, de entregas, de comprometimentos. Essa saudação é um padrão bíblico, tem a ver, faz sentido. Tem verdade nisso aí. Deus quer algo com isso aí. Só para você refletir. Então nós pensamos hoje o nome de 3 pessoas, sem colar. Quais foram? Gaio, Diótrefes e Demétrio. Demétrios, quem é você? Tenho certeza que você não vai dizer que é Demétrio. Ou Diótrefes. Ninguém quer ser Diótrefes. Mas que o Espírito Santo abençoe você e eu. E que esta palavra não se perca nos vãos desse santuário, mas que encontre lugar no nosso coração. Vamos na paz comer aquele macarrão com frango. Que Deus abençoe sua vida. E à noite eu te convido para estar aqui.